que não presta. Como sempre, nós usamos essa expressão. Estamos aí no estudo sobre seitas e heresias, religiões mundiais. A primeira aí foi a Igreja Católica, na qual já temos abordado alguns assuntos em relação ao apóstolo Pedro, né? A posição que o apóstolo Pedro alcançou dentro do catolicismo romano, uma verdadeira aberração, né? Doutrina do papado, nós vimos semana passada, ou retrasada, a infalibilidade papal também, que ensina que, segundo o dicionário, essa infalibilidade seria a qualidade ou caráter de infalível. E isso é aplicado ao apóstolo Pedro, que é colocado como o primeiro papa, e daí, numa cadeia, uma sequência de Pedro até atualmente, se eu não me engano, 258 papas. Só que Pedro foi um papa muito diferente. Primeiro, que ele foi casado; segundo, que ele era pobre, não tinha prata nem ouro, e o papa da atualidade não é casado e come em talheres de ouro. Então é um papa muito diferente. Na verdade, é uma fraude, né? O papa atual. E como eu disse na introdução desse assunto, a sequência do catolicismo, ou como poderíamos dizer, a sucessão de doutrinas erradas, ela foi, como eu posso dizer, aumentando aos poucos, né? Foi um processo, pode-se dizer, gradual de paganização da Igreja Católica Romana. Isso foi paulatino, foi lento. Ou seja, a igreja que se encontra hoje, as doutrinas que a Igreja Católica tem hoje, elas não eram as mesmas no início, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma lista de como foram acrescentadas essas heresias. E essa lista você pode encontrar, querendo depois estudar melhor, no livro de Seitas e Heresias, de Raimundo de Oliveira. Eu aconselho a quem quiser estudar melhor sobre o assunto de seitas e heresias, não só sobre o catolicismo, né? Mas ele trata aqui de tantos ismos que os amados não têm nem ideia. Adventismo, Testemunho de Jeová, mormonismo e baianismo. Vai embora. Entra também no comunismo, Karl Marx. Ele faz aí um apanhado de muitas heresias que rondam a igreja. E nesse livro ele conta aí um pouquinho do histórico das heresias. Por exemplo, do ano 33, morte do Senhor e ressurreição, ao ano 196, nesse período aí da história da igreja, ela não aceitou nenhuma doutrina antibíblica. Ela se manteve pura na doutrina dos apóstolos. No ano 197, Zeferino, bispo de Roma, ele começou um movimento aí herético contra a divindade de Cristo. Você vê que isso é antigo. 197, já começou rumores de que Jesus era a primeira das criaturas do Pai, e não o Deus o Deus infinito, Criador dos céus e da terra, junto com o Pai e com o Espírito Santo, como a Bíblia, de modo geral, ensina. Em 217, Calixto se torna bispo de Roma, pondo-se aí à frente da propaganda herética e levando a Igreja de Roma para mais longe do caminho de Cristo. Se torna aí uma pessoa bem proeminente. 270, origem da vida monástica no Egito, por Santo Antônio. Até hoje ele é comemorado aí o Santo Antônio Casamenteiro. E começou com ele, vida monástica, ia para o deserto, ia para os mosteiros para se afastar, da cidade grande, para se guardar do pecado, só que nada disso resolve, porque o pecado está no coração, no desejo. 370, culto dos santos professados por Basílio de Cesareia e Gregório de Naziâncio. Nome bonito. Primeiros indícios também do incensário, parlamentos e altares nas igrejas. Usos esses introduzidos
pela influência dos pagãos convertidos. Então os pagãos iam para a igreja e levavam todo o paganismo, incenso, essas coisas todas, ia entrando aos poucos na igreja. 400 da era cristã, começa aí oração pelos mortos e o sinal da cruz feito no ar. Você vê que já começa esses indícios. No ano 400 da era cristã, 431, Maria ela é proclamada a mãe de Deus. Na verdade, nesse contexto aqui, queridos, a problemática era sobre a divindade de Cristo. Essa era a briga teológica, mas no final da briga teológica acerca de Cristo, elevaram Maria a mãe de Deus. Já que Jesus é Deus, Maria se tornou mãe de Deus. Só que sabemos que Maria foi mãe de Jesus, o Filho de Deus. E quando se fala Maria, mãe de Deus, na verdade, no catolicismo quer colocá-la numa posição de igualdade com Deus. 593, o dogma do purgatório começa a ser ensinado. O que é purgatório? Purgar. O que é purgatório? É um local onde as pessoas, dentro do catolicismo é ensinado, elas vão e, de acordo com os vivos, com missas, com orações, as pessoas saem desse inferno e vão para o céu. E dentro do catolicismo existe até o limbo, que seria o inferno para as crianças, seria as bordas do inferno. É por isso que há muitas orações, há muitas missas, há muito apelo para que se ore pelos mortos, quando na Bíblia nós não vemos essa prática, esse ensino, a não ser em livros apócrifos, como o de 1º e 2º Macabeus, que consta na Igreja Católica. Temos mais aqui no ano 600, o latim passa a ser usado como língua oficial nas celebrações litúrgicas. Ou seja, aquela língua era ensinada no mundo todo. Todas as missas eram em latim. Então, aqui no Brasil era um problema sério. E em outros países também, que tinham as suas línguas nativas e a pessoa, o padre lá falava na língua no latim. E a pessoa não entendia bulufas. E eu peguei um pouquinho disso no catolicismo aqui em Alcântara, né? O padre aqui não tinha um português muito ruim, né? Ele era italiano, se eu não me engano, e eu não conseguia entender quase que nada do que ele falava. Temos também, queridos, no ano 609, começo histórico do papado. Olha aí, 609. 758, a confissão auricular é introduzida na igreja por religiosos do Oriente. A confissão auricular é aquela feita ao padre, né? Ele não recebe seu perdão diretamente de Deus. É o padre que vai estipular a sua penitência. Quantas Ave Marias, quantos Pai Nossos, e geralmente a Ave Maria ela é 10 vezes mais do que o Pai Nosso. Continuando, aí a lista de heresias introduzidas. 789, início do culto das imagens e das relíquias. 819, começou com uma festa da Assunção de Maria. E isso começou com uma festa e ensina que Maria, na verdade, ela não morreu, mas que Maria foi elevada em corpo e alma para o céu, para estar à direita do Pai e do Filho, assim como Jesus. Temos outras heresias, queridos. Vamos ver, 880, canonização dos santos, que continuam até hoje. Até Padre Cícero, né? Acho que há pouco tempo agora eu vi uma reportagem, ele foi canonizado como santo, porque foi-se provado alguns milagres que supostamente ele tenha feito. Canonização dos santos. Agora as pessoas invocam a ele. Absurdos. 998, estabelecimento do dia dos finados, dia dos mortos. O ano 1000, começa aí a prática da missa. 1074,
proíbe-se o casamento para os sacerdotes. Então, até o ano 1074, daí para trás, os papas, os padres, eles eram todos casados. Tinham filhos, tinham netos. Só que foi proibido. Em 1075, e os sacerdotes que eram casados, eles foram obrigados a divorciar-se compulsoriamente, cada um das suas esposas. Ele disse documentos. Aqui não é uma questão de calúnia, são materiais pesquisados. Então você vê que absurdo. Aqueles que eram casados tinham que separar-se. Será que eles estavam preocupados com o Papa, com o padre, ou preocupados com as despesas? Né? Porque é muito mais barato, custa menos uma pessoa do que uma pessoa com esposa e com filhos. Continuando aqui, 1095, indulgências plenárias, que eu não sei nem o que é. 1100, introduz-se na igreja o pagamento da missa e o culto aos anjos. Culto aos anjos. O apóstolo Paulo lá em Colossenses mete, né, bate muito contra isso. Já era uma prática naquela época e foi introduzido na Igreja Católica. 1115, a confissão é transformada em artigo de fé. 1025, entre os côlegos de Leão aparecem as primeiras ideias da Imaculada Conceição de Maria. Ou seja, dentro do catolicismo romano, atualmente, Maria ela é considerada imaculada, ou seja, nasceu sem pecado, cresceu sem pecado e morreu sem pecado. Essa é a doutrina católica. E às vezes a pessoa fala assim, não, é muito próximo, não tem muita coisa diferente dos evangélicos, não. Queridos, foi contra tudo isso que Martinho Lutero combateu na reforma do século XVI. Continuando, 1160, foram estabelecidos os 7 sacramentos, entre eles a missa, entre eles o casamento, a ordem, e mais uns 4 aí que eu não lembro. Temos mais aqui, 1186, o Concílio de Verona estabelece a Santa Inquisição. Olha aí que termo louco. Santa Inquisição, em que milhares e milhares de pessoas foram assassinadas só porque não concordavam com a doutrina católica. Continuando, 1190, estabelecida a venda de indulgências. Ou seja, o cidadão, quando ele queria cometer um pecado, ele poderia pagar antecipadamente pelo pecado. Ele recebia um documento do padre, pagava isso em dinheiro. Se ele queria cometer um adultério, ele pagava antecipadamente por esse adultério. Isso tudo era com consentimento da autoridade católica da época. Tudo isso para a construção da Basílica de São Pedro. Tudo por arrecadação de dinheiro. Então, queridos, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E essa praga tem se estendido até os dias de hoje. Não só na Igreja Católica, mas em muitas e muitas igrejas evangélicas. Que o culto, ele serve somente para arrecadação, né? A ovelha, na verdade, ali, os pastores só olham para ovelhas querendo arrancar o couro delas. E isso acontece até os dias de hoje. Continuando aqui, queridos, 1200, uso do rosário por São Domingos, chefe da Inquisição. 1215, a transubstanciação é transformada em artigo de fé. Qual é a doutrina? O que ensina a transubstanciação? Eu dei uma pincelada semana passada. Ensina que os elementos, o pão e o cálice, o suco de uva da ceia, ou no caso a missa, eles são, no momento em que o padre ali oferece, faz as suas rezas, aqueles elementos eles são transformados literalmente no corpo e no sangue de Jesus, como se Jesus estivesse morrendo de novo. Cada missa, dentro do catolicismo, Jesus está morrendo de novo. Seria um sacrifício incruento. Não tem sangue, mas Jesus está morrendo. Olha que absurdo. Temos mais aqui ainda, 1220, adoração à hóstia. Isso é comum
dentro do catolicismo, quando se passa a hóstia, que vem dentro de um vidro, as pessoas se ajoelharem e adorarem a hóstia, aquele pedaço de pão. Por quê? Se entende que aquele pedaço de pão é Jesus, que foi transformado, quando Jesus disse, isto é meu corpo, que é entregue por vós, eles pegam isso literalmente, então o pão se torna o corpo de Jesus. E quando se passa essa hóstia pelos locais ali da Igreja Católica, as pessoas se ajoelham, se prostram. É uma reverência só. E é uma idolatria cruel. Temos mais, eu já estou terminando aqui essa parte, 1226, introduz-se a elevação da hóstia. 1229, proíbe-se aos leigos a leitura da Bíblia. Queridos, a Bíblia foi proibida de ser lida pelos leigos. Leigo quem era? Os membros da Igreja Católica. Segundo o catolicismo, eles não tinham capacidade intelectual para entender a Bíblia. E só podiam entender sendo explicada pelos padres, que não explicavam. Então, a ignorância fazia com que as pessoas fossem enganadas. E isso acontece até hoje. Hoje em dia, nas igrejas evangélicas, até na Igreja Católica, não se proíbe mais ler a Bíblia, né? Mas não se incentiva. Então, a falta de incentivo, de motivação, de explicação, quando não se trata ou se aborda a importância da leitura da Palavra de Deus, o povo ele não busca o livro santo e fica na ignorância. E quanto mais ignorante é um povo, mais enganado ele é. Então, meu querido, em nome de Jesus, não seja enganado. Você não é proibido de ler a Bíblia. Você tem capacidade intelectual, espiritual, emocional de conhecer a Bíblia por si só. 1264, festa do Sagrado Coração de Jesus. 1303, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é proclamada como sendo a única verdadeira e somente nela o homem pode encontrar a salvação. E isso prevalece até os dias de hoje. 1303. Até antes disso, né, alguns evangélicos, alguns cristãos, alguns protestantes, antes da reforma, que já existia, os valdenses e tantos outros, eles ainda eram considerados meio-irmãos. Mas depois dessa proclamação de que a Igreja Católica Apostólica Romana era a única verdadeira, então todos foram excluídos. 1311, procissão do Santíssimo Sacramento e a oração da Ave Maria, que é uma verdadeira blasfêmia, né? 1414, definição da comunhão com um só elemento, a hóstia. O uso do cálice fica restrito ao sacerdote. Olha que absurdo. Eles estendem a hóstia e as pessoas comem, botam aquilo na boca. Eu nem lembro se eu cheguei a participar alguma vez disso, né? Mas é só o padre que toma o cálice. O fiel não toma o cálice. Isso é algo comum dentro do catolicismo. Continuando. 1546, conferida à tradição autoridade igual à Bíblia. Ou seja, para o catolicismo, amados, a Bíblia não é a única regra de fé e prática. A tradição, ou seja, o que os pais da igreja escreveram, isso serve também como regra de fé. Isso é estabelecido, isso é confirmado. 1562, declara-se que a missa é oferta propiciatória e confirma-se o culto dos santos, ou culto aos santos. 1573, é estabelecida a canonicidade dos livros apócrifos, ou seja, 7 livros foram acrescentados dentro aí de uma contra-reforma em resposta à reforma de Martinho Lutero. 1854, definição do dogma da Imaculada Conceição de Maria. Ou seja, o que começou como uma festa lá no início dos primórdios da igreja, depois se torna um dogma, uma doutrina. Tudo começou como uma festa e depois se torna um dogma. 1864, declaração da autoridade temporal do Papa.
1870, Declaração da Infalibilidade Papal, que estudamos semana passada, e 1950, ou semana retrasada, que semana passada acho que não teve, né? 1950, a Assunção de Maria é transformada em artigo de fé. Então veja aí até aonde vai o desenvolvimento das heresias. É por isso que eu comecei já na primeira aula falando que as heresias, elas começam aos poucos. Vai se introduzindo um besterol aqui, outro ali, daqui a pouco está aí um emaranhado de doutrinas erradas. E assim aconteceu com a Igreja Católica, assim aconteceu com os Testemunhos de Jeová, assim aconteceu com os Mórmons, assim aconteceu com os Adventistas. E é sempre assim, queridos. As pessoas não estão satisfeitas com o que está escrito. Elas querem inventar outras coisas mais. E já que falamos de Maria, nesse contexto aí, e temos um pouquinho de tempo ainda, eu quero falar sobre a mariolatria. Terminamos com Maria. É isso? Que em 1950, a Assunção de Maria é transformada em artigo de fé. Então, queridos, a mariolatria é uma realidade dentro do catolicismo romano. Nós, temos Maria como um exemplo de mulher, um exemplo de mãe, um exemplo de fé, um exemplo de esposa, de submissa. Temos Maria em autoestima, mas o catolicismo a coloca como uma verdadeira deusa. Queridos, Maria, dentro da Bíblia, ela é uma das personagens mais humildes. Quando lemos aí nos evangelhos suas palavras, a sua maneira singela de viver, às vezes não dá para entender como ela chegou a ser atualmente uma deusa dentro do catolicismo. Por exemplo, o padre Antônio Vieira, ele fez um estudo sobre o significado do nome Maria. Então, cada letra do nome Maria, ele colocou uma frase que a coloca como uma deusa. E olha que o padre Antônio Vieira, ele é uma referência dentro do catolicismo. E ele é até admirado por muitos pastores evangélicos. E olha o que ele faz com o nome Maria. Letra M. Maria, Mãe de Deus. Maria que desceu do céu. Maria, mão direita de Cristo. Mar vermelho que afogou os egípcios. Mediadora e milagre dos milagres. Letra A, M, agora A, de árvore da vida, a arca do testamento, alabastro do unguento da nossa santificação, aula da universal propiciação. R, de rainha, razão única e total de todos os bens dessa vida, recreação e alívio de todos os afligidos. Ainda na letra R, reparadora das ruínas de Eva, rosa do paraíso do céu. Olha quantos sinônimos, por assim dizer. Letra I, ideia digna de divindade, inventora magnífica da graça, imaculada, intercessora imperial, imã. Ou seja, da mesma maneira que essa pedra, o imã, atrai o ferro, Maria atrai os duros de coração a Deus. Olha que abominável. Letra A, de Maria de novo. Arca de Noé. Antídoto da vida contra o veneno de Eva. Âncora firmíssima de todas as nossas esperanças. Agregada de todas as graças em si mesma e para conosco. Queridos, apesar de afirmações tão absurdas como vimos acima, outras mais absurdas são defendidas pela Igreja Católica em relação a Maria. Por exemplo, como já disse, a doutrina da Imaculada Conceição. Essa doutrina católica ensina que Maria foi gerada sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado. No terceiro catecismo está escrito o seguinte: é de fé que a Santíssima foi concebida sem pecado original, porque esta verdade foi solenemente definida pelo Sumo Pontífice
Pontífice Pio IX, em 8 de dezembro de 1854, quem não quiser crer será um herege. Ou seja, a pessoa que não quiser crer que Maria é imaculada, que ela nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado, é herege. Por isso que Martinho Lutero e até os pré-reformadores, muitos deles, foram perseguidos e alguns mortos, porque não criam nessa e em outras bobagens. O Concílio Vaticano II contém a seguinte declaração: daí não admira que nos santos padres prevalece o costume de chamar a Mãe de Deus toda santa, imune de toda mancha de pecado, como que plasmada pelo Espírito Santo e formada uma nova criatura. E como refutação é tão simples, né? Romanos 3,23 diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. E esses todos aqui incluem Maria, que no seu cântico ela disse: minha alma se alegra em Deus, meu Salvador. Ou seja, ela reconhece que precisa de um Salvador. E só precisa de um Salvador, queridos, quem é pecador. E Maria reconhece isso. O único que em tudo foi tentado, mas sem pecado, foi Jesus. Ele sim nasceu sem pecado. Ele sim viveu sem pecado. Ele sim morreu sem pecado e ressuscitou para nos salvar de nossos pecados. Até o Santo Agostinho, que é considerado aí um dos maiores teólogos do catolicismo, ele era contra a doutrina da Imaculada Conceição. Ele dizia, por exemplo, que o corpo de Maria foi formado por geração ordinária e que ela morreu por causa do pecado de Adão, pois que ela era também filha de Adão. Ou seja, isso foi uma bomba para o catolicismo da época. Só que Santo Agostinho fez essa afirmação no século V e Maria foi proclamada imaculada aí já bem mais para frente. Tomás de Aquino, outro teólogo católico, ele também foi aí contra esses dogmas, dizendo que se a alma de Maria não tivesse sujeita ao pecado original, isso derrotaria a dignidade de Cristo, Salvador de todo o mundo. Até o Papa, bem famoso, Inocêncio III, ele foi contra esse dogma ao afirmar que Eva foi gerada sem pecado, mas gerou em pecado. Portanto, Maria foi gerada em pecado. Outra polêmica em relação a Maria foi a sua suposta assunção. E isso nós vamos ver, se Deus quiser, na próxima semana, porque o nosso tempo já esgotou. Já estou só antecipando. A Assunção é uma doutrina que ensina que Maria, assim como Enoque, Elias e Jesus, eles foram assuntos, foram levados para o céu. No caso, Elias e Enoque não morreram. Jesus morreu, mas ressuscitou, mas depois foi levado para os céus. Eles ensinam também que Maria teve essa experiência, esse arrebatamento. Foi levada para os céus sem experimentar a morte. Mas nós vamos ver isso mais em detalhes na próxima semana, tá bom, queridos? Que Deus abençoe, estarei orando para terminar. Qualquer dúvida, podem colocar lá no grupo da igreja, pergunta, e vai a dica aí, né? O livro do Raimundo de Oliveira, Seitas e Heresias. E tem um outro também do Hernandes Dias Lopes, que é o Papado e o Dogma de Maria. Tá? O Papado e o Dogma de Maria. Ele trata exclusivamente sobre esses dois pontos, o Papa e Maria. E é muito bom, por sinal, o livro. Vai a dica para você que quer conhecer um pouco mais sobre esse assunto, ou esses assuntos.